Todos os louvores pertencem a Allah, o Onipotente, o Senhor do Universo. Glorificado seja o Altíssimo, o único adorado, não há outra divindade senão Ele. Glorificado seja o Altíssimo, é o primeiro sem começo e o último sem fim. Não gera e não foi gerado e é incomparável. E presto testemunho que o nosso amado Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Allah o enviou com a evidência, com a luz da verdade. Com ele encerrou a profecia, encerrou a revelação, completou a doutrina, nos deixou na senda reta tão clara como a luz do dia. Só desvia dela quem é depravado ou quem é perdido, condenado. A paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o seu caminho por bem, com fé até o dia justo final. Queridos irmãos da fé, hoje é o primeiro dia do mês de Ramadã. Hoje, dia 1º do mês 9 de 1433 do ano lunar, é o primeiro dia de jejum. Então hoje estamos recepcionando um mês grandioso, mês das bênçãos, mês da abundância, mês do perdão, mês da grandeza, mês da purificação, mês da multiplicação das boas ações, mês em que abrem-se as portas do paraíso, mês em que fecham as portas do inferno, mês que acorrentam-se os gênios, os satãs. Não há desculpa para ninguém nesse mês. Qualquer delito não atribua ao Satã, que o Satã está longe de você. Allah quer ajudar você a se purificar, a sair desse mês livre, puro, como no dia que você veio ao mundo. Então, não se encoraje para fazer o mal. Cesse, não segue a sua vontade, não segue a tentação do seu íntimo. Nosso amado Muhammad, quando inicia o mês de Ramadã, ele diz às pessoas: vos chegou um mês abençoado, mês grandioso, mês que multiplicam-se as ações, as boas ações, mês em que cessam toda iniquidade, mês em que você procura a elevação e a aproximação do seu Criador. Allah envolve vocês com sua misericórdia, faz seus anjos descerem para envolver vocês. Mostrem para o Altíssimo o melhor de vocês nesse mês, para que vocês sejam agraciados, para vocês sejam abençoados. Chega, 11 meses passaram e nós vivemos na vida terrena, à vontade, comer, beber, andar, fazer o que quer. Está na hora de prestar conta, está na hora de reflexão, está na hora da purificação, está na hora de agradecer ao Altíssimo, louvá-lo por permitir que nós alcancemos esse mês de Ramadã, para nos purificar de todo mal, de todo delito, de todo erro, para abastecer. É a feira das boas ações, que cada um consiga quanto quer, depende de você. Dispute isso aí, como Allah diz: procurai, disputai um paraíso cuja envergadura é o céu e a terra, preparado para os piedosos, para os tementes. Disputai essa dádiva, essa mercê de Allah. É um período curto, 30 dias. Allah prescreveu o seu jejum, o jejum do seu dia. E o nosso amado Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah são sobre ele, legislou a vigília. Portanto, o jejuante, o jejuador, todo dia dele é bênção. De dia ele jejua, de noite ele glorifica, ele recita o livro sagrado,
ele fica em oração, então ele em contato permanente com o Altíssimo. Como não aproveitar o mês de Ramadã, se ele é a escada, é o caminho que leva você ao paraíso? Como disse o nosso amado Muhammad, no mês de Ramadã abrem-se as portas do paraíso e fecham-se as portas do inferno, e os satãs são acorrentados. Como não? E o jejum intercede por você no dia do juízo final. Ele diz: Senhor meu, ele foi privado de comer e beber por ti, por sua grandeza. Me conceda interceder por ele, me dá intercessão de defendê-lo. Então Allah permite que o jejum defenda você. Como não? Que ele afasta você do fogo, do inferno. Nosso amado Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, disse: não há dia que o crente jejua pela causa de Allah ou por Allah, que Allah afasta ele 70 ou 70 anos. Ele afasta você do fogo o andar de 70 anos por um dia só. Então tantos dias, então vê o quanto Allah afasta você do inferno e da perdição. Mês de Ramadã, ele é grandioso. Allah fez uma porta no paraíso específica, exclusiva para aqueles que jejuam. Uma porta chamada Rayyan, o saciante. A tradução em português é o saciante, essa porta. No dia do juízo final, chamados, quem jejuou que entra por essa porta, ao terminar fecha, ninguém entra mais além deles. Então, querido irmão, como não, que o jejum, ele é proteção, fortaleza da tentação. Disse o nosso amado Muhammad, que a paz de Deus sobre ele: os jovens, quem pode bancar o casamento, quem pode suportar o casamento de casa, recata o olhar, conserva o pudor, e quem não pode, que jejue, que é uma proteção para ele. Ele detém essa vontade desenfreada, ele freia a sua vontade contra a luxúria, contra a depravação, contra a iniquidade e contra a maldade. Então, querido irmão, ao começar o mês de Ramadã, ao iniciar, você diz: Allah é o maior. Você dirige a palavra para a lua, assim como o nosso amado Muhammad fez. Quando ele viu a lua nova, ele disse: Allah é o maior. Lua nova, lua de bênção, lua de princesa sobre nós, sabe? Allah, faça esse mês seja um mês de paz, de amabilidade, de tranquilidade, de fé para nós e para toda a nação do Islã e para toda a humanidade. Deus é meu e vosso, ó lua. Deus é meu e vosso, sabe? Não há outra verdade senão ele. Querido irmão, o jejum é uma prescrição, uma obrigatoriedade. Isso confirmada através da tradição do mensageiro e no livro sagrado. Allah nos diz no livro sagrado: ó fiéis, está-vos prescrito o jejum, assim como foi prescrito sobre vossos antepassados, para vocês temerem, para alcançar a piedade. São dias contados, limitados, mas quem se encontrar em inferno ou em viagem, o mesmo tanto de outros dias. Mês de Ramadã, mês de revelação do Alcorão Sagrado. Quem presenciar o mês, quem estiver presente no meio da sua gente, no meio da sua cidade, da sua terra natal, então que jejue. E quem for em inferno, doente ou em viagem, alguns dias depois. Allah quer a facilidade para vocês, não quer a dificuldade nem a adversidade. Ele quer para vocês se purificarem, Ele quer que vocês fiquem bem. Nosso amado Muhammad,
disse: jejuem, vocês sarem. Querem se curar? Então jejuem, façam jejum. O melhor jejum é o mensageiro de Allah, Davi. Como o nosso amado Muhammad disse, o melhor jejum é do meu irmão Davi. Ele jejuava a vida inteira, um dia sim e um dia não. Nós temos só um mês, hoje é o primeiro dia. Nosso amado Muhammad disse: Al-Islam foi estabelecido, foi edificado sobre 5 pilares, entre eles o jejum do mês de Ramadã. Disse um beduíno, indagou o mensageiro, disse: o que Allah pediu para nós em relação ao jejum? Ele falou: jejuar no mês de Ramadã. Algo mais? Ele disse: não, senão, exceto o que você quer fazer voluntariamente. Quer dizer, a obrigação é esse mês. Então é alerta, eu digo isso, alerta para todo muçulmano, homem e mulher, que vacila nesse mês, que desafia, encara o Altíssimo, desafia a doutrina, em plena saúde, em plena vitalidade, ele come a luz do dia, ou ele fuma diante de todas as pessoas, diante dos seus parentes, seus irmãos, não está nem aí, não considera o mês, nem dá o sacramento para ele, e com isso ele comete 2 delitos graves. Ele quebrar no dia de jejum, de dia ele quebra o jejum, e a outra, ele fazer isso às claras, à luz do dia, desafiando com isso a opinião das pessoas, desafiando a doutrina. E o nosso amado Muhammad nos alertou dizendo: toda a minha nação estará protegida, será perdoada, exceto os que fazem as claras, os que praticam a iniquidade às claras, como quem dizer: eu fiz, não ligo e eu faço de novo, desafiando a lei, desafiando Allah. Então esse estará perdido. As pessoas que negligenciam isso, 2 entre 1: ou ele é negligente, repudiou o jejum, achar que não faz parte do Islã, e isso é considerado uma pessoa que já desviou, já saiu do Islã, ou uma pessoa desatenta, fraca, vagabunda, em outras palavras, ou ele preguiçoso, não faço porque não quero, sou preguiçoso. Para ele, queridos irmãos, espera ele um castigo severíssimo. Disse o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele, ele viu no sonho 2 pessoas pegarem ele pelos braços e conduziram ele a chegar ao sopé de uma montanha difícil, e disseram para ele: suba. Ele disse: é difícil, eu não aguento. Repetiram: suba. Disse: eu não sei, eu não consigo. Falaram: suba que nós vamos facilitar para você. E ele, ao subir, começou a ouvir vozes como o latir de um cão. Disse para ele: que são essas vozes? Ele disse: são pessoas no inferno, castigo, sabe? São latir de pessoas no inferno, penduradas por seus calcanhares, por esse nervo aqui, como pendura a oferenda, como pendura um carneiro, um boi, suas bocas abertas, cortadas, sangrando, estão no castigo por eles quebrarem o jejum antes da hora. Imagina por aquele que negligenciaram, por aquele que é desatento, sabe que é um dever, mas ele é desatento, não faz, o que espera ele? Imagina então aquele que negligencia, fala: não, jejum não faz parte da religião, por que tem que jejuar? Isso é errado. Então, infelizmente, ele está fora da religião, ele torna-se um incrédulo, porque ele está destruindo uma das bases do Islã. E Allah nos alerta, como fizeram os adeptos do livro: vocês creem